Eu acho que é pra me irritar que o celular corta o vídeo assim, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Não vou refazer o começo não, tá, gente? Tá uma loucura de gravação de vídeo pra ficar perdendo o vídeo fazendo de novo. Então, seu professor no primeiro ano do ensino médio vai te fazer essa pergunta. Eu te garanto, porque eu conheço seu professor. E aí, ele vai te perguntar, né? O que uma célula tem que ter? E você, na hora, vai mostrar que você é um ótimo aluno de biologia e vai responder: membrana plasmática, material genético, ribossomo, citoplasma. Combinado? Mas além disso, a célula tem mais um monte, a célula eucarionte tem mais um monte de organelas. Gente, precisamos lembrar um pouquinho delas. Mitocôndria, respiração celular e liberação de energia. Complexo de Golgi, exportação de substâncias. Retículo endoplasmático, transporte dentro da célula. Núcleo, armazena o material genético. E aqui apareceu um que vocês não estavam acostumados. Lisossomos, digestão intracelular. Centríolo, auxilia na divisão celular. Vamos usar bastante ele hoje. Esqueci de alguém? Não. Falei de todo mundo. Certo? E essas células, que são as coisas mais maravilhosas do mundo, que contêm todas essas organelas e que estão formando você, elas precisam se dividir. E célula sabe fazer dois processos de divisão celular. Um chamado mitose e um chamado meiose. A gente vai falar hoje da mitose, semana que vem da meiose, certo? Gente, para que uma célula faz mitose? Por alguns motivos. Primeiro, para você crescer. Então, você cresce por aumento no número de células e aumento do tamanho dessas células. Então, crescimento, eu marquei em algum lugar. Reposição celular. Como assim? Ué, tem célula morrendo todo dia. Quando você vai lá tomar seu banhinho, ai, feliz, você manda um monte de célula morta embora. E você pode só perder célula? Não, tem que ter célula sendo produzida para repor. Cicatrização. Caí, cortei, abri um rombo no braço. Não vai ter que fechar isso? Vai ter que produzir célula para fechar. E o que a gente quer falar hoje, formação do embriãozinho. Você era uma célula só. Essa uma célula fez mitose, deu 2, mitose deu 4, mitose deu 8, mitose deu 16, mitose deu 32. Paula, para. Tá bom, parei. Não precisa brigar. Gente, e aí vamos entender o processo. A gente tem que saber que na mitose, uma célula mãe dá origem a duas células filhas idênticas a ela. E eu demorei alguns anos como professora para descobrir que os alunos tinham essa dúvida. E agora eu fico tagarelando isso no ouvido de vocês porque eu tenho medo de mais gente ter essa dúvida. Falaram para mim que muito aluno entendia que uma célula mãe dava origem a duas células filhas, mas a mãe continuava existindo, então terminava com 3 células. Não! Entenda aqui com a mãozinha. Uma célula mãe. Essa uma célula mãe cresce e vira 2 células filhas. Tá vendo que no final eu terminei com 2? Então, a mãe virou as 2 filhas. A mãe deixou de existir, certo? Então, no final eu tenho 2 células, que são idênticas à célula que eu tinha por primeiro. Então, eu tinha aqui uma, virou 2, certo? Gente, antes de começar tem que duplicar o material genético. Isso parece até meio óbvio, né? Porque se ela não duplicar o material genético, ela vai dividir metade para cada uma? Não pode, né? Então ela duplica para ela ficar com 2 vezes de tudo e aí ela dá metade para cada uma, volta ao normal. E também preciso saber que o DNA, material genético, se associa à proteína e vira ribossomo, não, e vira cromossomo. Tenho certeza que você já ouviu falar de cromossomo, né? Já ouviu essa palavrinha. Gente, por que isso? Porque para a célula tem o mesmo, porque a gente falou disso no 8º ano. Para a célula poder se dividir, pensa, como que é a molécula de DNA? É como se fossem fios de linha. Então, tem vários fios de linha dentro da sua célula. E na hora de dividir, puxar esses fios para cada lado, daria ruim. Então, o que a célula faz? Bolinhas. Ela condensa essas longas fitas. E quem faz isso? As proteínas. Então, quando esse DNA se associa na proteína que enrola ele fica pequenininho e a gente chama ele de cromossomo. Certo? Gente, a mitose, ela é subdividida em 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá aqui. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nessa ordem. Paula, tenho que saber os 4 nomes? Tenho que saber a ordem deles? Então, já marca aí.
Existe uma frase que o povo usa para ajudar a decorar que é: prometa a Ana telefonar. Prometa, prófase e metáfase. A Ana, anáfase, telefonar, telófase. Se você gostar, fica à vontade, tá bom? Gente, e o que eu quis fazer aqui, fingindo que eu sei fazer bolinhas à mão livre, é justamente uma mitose. Então, a gente começou com uma célula, que aqui, gente, é uma célula, como que eu posso dizer? Uma célula incompleta. Eu só marquei nessa célula aquilo que eu preciso. E até é interessante eu falar isso, gente, todas as células do nosso corpo não são iguais, tá? Lembra? Aquela célula que tá, por exemplo, no meu pâncreas, que tá produzindo um monte de hormônio, ela vai ter um monte de retículo, um monte de ribossomo. A célula que tá, sei lá, na minha pele, ela vai ter uma camada de queratina muito grande. Então, dependendo da função da célula, tem mais de uma organela ou mais de outra, certo? Mas aqui no caso, não é que a célula não tem as outras organelas. Eu só representei as organelas que eu preciso pro processo. Por quê, gente? Porque, poxa, ficar desenhando aquela célula cheia de coisa ninguém merece, né? Então eu fiz aqui uma célula com membrana plasmática, núcleo, um cromossomo azul e um cromossomo vermelho e o centríolo, certo? Só isso que eu desenhei, de verdinho centríolo. Eu fiz 2 cromossomos. A sua célula tem 46. Por que eu fiz 2 e não 46? Para facilitar desenho, tá? Então, se a gente fosse fazer uma célula humana, a gente teria que fazer 46 cromossomos. Aqui é uma célula de qualquer outro ser vivo, que tenha só 2 cromossomos, certo? Gente, antes de começar a mitose, o que a célula tem que fazer? Duplicar o material genético. Então, tá vendo que cada cromossomo tinha uma perninha? Depois que eu dupliquei, cada cromossomo tem 2 perninhas. Então, eu continuo tendo 2 cromossomos, mas são 2 cromossomos duplicados. Quem mais que duplicou? Centríolo. Aqui eu tinha um centríolo e aqui eu tenho 2 centríolos, certo? Pronto, agora a célula está pronta para entrar em mitose. Aí ela começa a mitose. Ela começa por onde? Pela prófase. Então, a prófase, o que vai acontecer? Gente, não anotei. Vai dando pause no vídeo e vai anotando o que acontece em cada fase. Desaparecimento do núcleo. Tá vendo? Eu fiz ele pontilhadinho porque ele tá sumindo. Então, desaparece o núcleo. Condensação dos cromossomos. Então, eles vão ficar o menorzinho que eles conseguirem. E os centríolos migram para polos opostos da célula. Vai um para cada ponta. Ok? A hora que a célula terminou tudo isso, a gente fala que ela vai passar agora para metáfase. O que acontece na metáfase? Os cromossomos se alinham no meio da célula. O meio da célula tem um nome especial, placa metafásica, certo? Se tiver problema com a escrita, me escreve que eu já te respondo no WhatsApp na hora como escreve, tá bom? Gente, então os cromossomos se alinham na placa metafásica. E além disso, os centríolos produzem as fibras do fuso que vão se ligar aos cromossomos, tá vendo? Essas linhas verdes, ele liga no cromossomo, ok? Gente, aí depois que ele se ligou aos cromossomos, a gente vem para anáfase. O que vai acontecer na anáfase? O centríolo encurta as fibras do fuso. E aí vamos pensar o que vai acontecer na hora que ele encurta. Ele tava lá... É que eu precisava de alguma coisa que abrisse, né, Paula? Ele tava lá, assim, segurando uma fibra aqui, uma fibra aqui. A hora que encurta essas fibras, vai separar, certo? Só que não existe nada aqui unindo. Separa de verdade. Então, o que aconteceu com o meu cromossomo? Tá vendo? Ele tava assim. A hora que um puxou pra baixo, outro puxou pra cima, puxou, quebrou esse cromossomo. Então, ó, foi uma perninha pra baixo, uma perninha pra cima, uma perninha pra cima, uma perninha pra baixo, certo? Então, a anáfase eu tenho encurtamento das fibras do fuso e separação dos cromossomos, certo? Então, quebrou eles aqui no meio, separou. O que vai acontecer na telófase? Esses cromossomos vão começar a descondensar, reaparece o núcleo e a célula se divide em 2. Tem uma citocinese, certo? Gente, olha lá, isso aqui vai terminar, né? Vai separar totalmente aqui.
o núcleo vai deixar de ser pontilhado, vai ficar inteiro. Termino com 2 células, as duas têm um centríolo cada, as duas têm um núcleo cada, um cromossomo azul para cada uma, um vermelho para cada uma. Tá vendo? 2 células idênticas à primeira. Não é maravilhoso? Gostei também. Gente, nós precisamos fazer a correção da tarefa da aula 5, a correção do rumo ao ensino médio, a atividade 1 da página 68 e tirar todas as suas dúvidas, certo? Então, eu não lembro quanto tempo deu o primeiro vídeo, mas o segundo, eu acho que pelo menos, né, uma aula aí para vocês anotarem, afinal tem desenho para fazer, tem que anotar coisa que a Paula falou e não escreveu, então eu acho que vocês vão demorar um pouquinho com essa aula, mas a gente combina lá pelo grupo que horas que a gente vai começar a nossa videochamada, tá bom? Saudades!